faz toda a diferença o nosso comportamento. Faz toda a diferença algumas coisinhas, alguns detalhes ali do nosso dia a dia que a gente acha... Não tem problema nenhum, isso aqui todo mundo faz, isso aqui é muito tranquilo. Então hoje a gente vai para uma discussão muito legal que vai além da balança com a doutora Liliane Opperman. Bem-vinda, nossa nutróloga. Tem muita ilustração hoje, muito recado, né, doutora? E muito além da balança. Muito além da balança. Porque a balança às vezes é o que a pessoa vê. Quantos sintomas... Sabe, às vezes a pessoa ela tem tudo que nós vamos mostrar aqui, só que não preenche um critério diagnóstico. Entendi. Então ela fica, nossa, todo mundo fala que meus exames estão normais. Porém, porque nem toda inflamação vai alterar o exame. Perfeito. A gente tem aquele conceito de que inflamação é algo que você bate e aquilo vai inchar, só que existe uma inflamação silenciosa que ela acontece nas nossas células, nos vasos sanguíneos, no interior das paredes dos vasos. E tudo isso somado com aquilo que a gente come, com o nosso estilo de vida, aquela coisinha que todo mundo acha, ah, não, é só hoje. Tranquilo. Tranquilo. Só que isso somado ao longo de toda uma vida, não é bacana e é isso que a gente vai mostrar hoje. E vai trazer inúmeras consequências e sintomas. Aliás, eu vou começar a abrir esses sintomas porque você vai se identificar com alguns. Difícil, né? Aquele que não vai, não tenho nenhum desses. Não tem. Difícil. Vamos começar? Algum momento já teve ou vai ter. Ou vai ter. Vamos eu vou lá. Começar por essa caixinha aqui, ó. Porque isso aqui vai se tornando mais comum do que a gente imagina. Que é uma constipação ou quem tem a diarreia. E a gente pode pensar que isso advém de uma microbiota, né? De um microbioma alterado. Então, dependendo da alimentação, você sabe que nem adianta só a alimentação, o próprio estresse muda o pH e gera substâncias, porque o nosso organismo também produz substâncias. Sem dúvida. Que podem alterar esse microbioma e com isso, essa permeabilidade intestinal se altera, isso aumenta a inflamação e você tem às vezes o intestino irritável, você tem as doenças inflamatórias, ou você não tem nenhum diagnóstico fechado, mas vive entre constipação e diarreia. O que diminui a qualidade de vida e até constrangedor muitas vezes, né? É que sempre quando a gente pensa em algum sintoma, a medicina tradicional, ela é muito assim, vamos combater o sintoma. Entendi. Mas a gente tem que entender o que está por trás e realmente acabar com aquilo que está causando tudo. Tudo isso. E já vai entrar aí para vocês a lista desse comportamento que eu comentei, que pode levar todos essas queixas, esses sintomas e que não tem relação só com a alimentação, gente, vocês vão se surpreender. Vou para a caixinha número 2. Quem aí tá com a memória falhando no dia a dia? Isso aqui realmente, com o passar dos anos, é uma coisa que se não anotar tudo, né, doutor? Esse aqui eu me encaixo. Olha, memória. Em algum momento a gente sempre se encaixa, por N fatores. Por esses fatores inflamatórios que a gente vai comentar e também porque hoje a gente tem uma quantidade de informações muito grande para poder absorver, né? Você tem uma noção que uma criança tem de informações hoje, uma criança de 7 anos, basicamente por dia, tá? É o mesmo que um cavaleiro há uns 300 anos atrás, adulto. Nossa, dá até aflição, né? Gente, mas é muita informação. Vocês podem imaginar, assim, Vamos lá, mas tem que cuidar da cabeça. Aí tem muita gente que se queixa disso aqui, ó. Ups, já abri a segunda junto, gente. Dores no corpo. Ela foi só assim, olha lá. Dores no corpo. Isso aqui é terrível, porque não dá pra fazer nada, né? E às vezes não fecha critério para fibromialgia. Então. Às vezes faz um ultrassom, uma ressonância, não dá absolutamente nada. Ou às vezes até dá, só que a dor que a pessoa sente não tem a ver com aquele exame de imagem. Puxa, tem a ver com uma vida desregrada, com hábitos ruins. E que levam a essas dores. Mas aí a pessoa vai lá e toma um analgésico, um anti-inflamatório. E trata, então, o sintoma, mas não a causa, né, de onde vem tudo isso. Exato. Já abri a caixinha de enxaqueca, que esse aqui realmente eu me encaixo. Graças a Deus, faz muito tempo que eu não tenho. Estou muito feliz. Por que será? O que você mudou na sua vida, Carol, que de repente você já eu tinha uns gatilhos da enxaqueca, mais físicos, né? Quando eu parei, há muitos anos eu fazia aquelas furinhos no cabelo, para crescer cabelo, e que eu parei desde que eu comecei a usar o produto da Raquel, que a gente fala aqui, agora eu tô falando verdade, isso é 100% verdade. E aí me gerava a enxaqueca, um rebote de uma ação
De um medicamento. De uma ação física ali, do furinho. Do próprio furinho, não é nem do fármaco. Que é o quê? É uma inflamação também causada, mas enfim, de uma injeção. E olha, não está aqui nesses que a gente vai mostrar, mas a queda de cabelo também pode ser sintoma, né? Um sinal dessa inflamação aí silenciosa. Tá certo. Esse aqui, ó. Ixi, esse aqui, o Brasil tá lá no pico, recorde, insônia. Insônia. E é tão interessante porque todos esses que a gente está falando, a inflamação causa isso e isso aumenta a inflamação. Então, uma pessoa que já não dorme bem, naturalmente ela não vai ter uma memória boa, o corpo vai doer, Sim. A chance de ter mais enxaqueca, porque tudo isso se retroalimenta. É verdade. E aí você imagina como que seria tratar sintomaticamente tudo isso. Um remédio para dor, um remédio para inflamação, um para memória, um para insônia, sendo que tudo muitas vezes está linkado com o estilo de vida. É que dá trabalho, né, mexer no estilo de vida. Segura, que a gente já vai mostrar que estilo de vida é esse. Próxima caixinha, infecções recorrentes. Gente, tá tomando muito antibiótico, tá ficando doente, está te tirando do trabalho, tá te tirando da atividade física, tá te tirando de momentos de lazer. Porque você imagina, um organismo pré-inflamado, ele já é suscetível, qualquer coisinha que ele tiver contato, né? Qual que é a diferença? Por que muitas vezes um paciente, vou dar um exemplo aqui de uma Covid, às vezes é um na casa que tem e os outros não têm, porque cada um tem o seu estado do seu organismo, da sua imunidade, da sua inflamação. É verdade. Então, eu vejo tanto a gente pensar, meu Deus, vamos pensar só em não frequentar lugares aglomerados, época agora de frio, aquela coisa, né? Não pode tomar friagem. Gente, o mais importante de tudo é cuidar da nossa imunidade, assim, se alimentar bem. Verdade. É dormir bem, entende? Sem dúvida. E eu vou fechar com essa caixinha aqui, que esse, na verdade, é um assunto que você já comentou aqui no programa, que foi um verdadeiro sucesso. Aqui, ó, falando na libido. Queda na libido, gente. Isso diminui muito a qualidade de vida. Sem dúvida. E hoje a gente fala com mulheres e com homens, todos apresentam, né, principalmente quem já está ali nos 30 e poucos anos, ou num trabalho muito estressante, tem essas queixas, mas aí a gente vai ver, está num estresse assim, muito trabalho, não se alimenta, não faz exercício, o corpo não tem uma circulação adequada, fica adrenalina o tempo inteiro. Verdade. Não vai ter libido. Não vai namorar. Enxaqueca não combina com libido. Enxaqueca verdadeira, não aquela que muitos enganam para justificar o que né? Tem, né? Aquela história da dor de cabeça não cola mais. Exatamente, exatamente. Doutora, bom, tem um monte de questões aqui para a gente falar de tratamento, mas a gente vai para agora os segredos que a doutora relacionou, que não tem a ver só com o que você come, mas sim pode estar te levando para todas essas queixas aqui, certo? Certíssimo. Estilo de vida inflamatório. Ó, já vou avisando, a gente vai todo mundo vai ter coisa aqui que vai falar, isso aqui eu tô dentro dessa... Não tem como, certo? Em algum momento vai estar ou já esteve. Ficar acordado até tarde. Nossa. Nunca falamos sobre isso. Isso é muito importante. A gente vê adolescentes em fase de crescimento, desenvolvimento cerebral. Hoje, muitas vezes, vai dormir 2 da manhã, estuda de manhã, aí passa a tarde inteira fazendo o quê? Dormindo. Como dormiu a tarde inteira, não tem sono, vai dormir tarde de novo. E isso vai gerando, às vezes, até falsos diagnósticos, sabe? Ela tem um transtorno de déficit de atenção, problema de memória, ele está em depressão. Gente, o estilo de vida causa questões psiquiátricas. Olha só. Como essas que eu estou comentando, né? Depressão, transtorno de ansiedade. Então, mas eu acordo tarde também. Piorou. Nossos hormônios, tudo o nosso corpo, ele precisa. A gente tem um ritmo circadiano, a gente tem que entender que existe o sol, que existe a noite. Claro que alguns são mais matutinos, outros mais vespertinos, mas dentro de uma normalidade. Tá certo. Beber pouca água, a gente já sabe, isso a gente já comentou. Beliscar o dia inteiro, aquela história de ficar comendo toda hora, mesmo que pouquinho, não é legal. Imagina toda hora uma carga de insulina. Esse excesso de estímulo de insulina é extremamente inflamatório. Isso sustenta outras condições que o corpo às vezes já se encontra, dores, enxaqueca. Olha só. Gente, olha, a gente não para pensar. Eu vou passar por essa então, que é óbvio, mas a gente não para pensar. Muito tempo de tela, tabagismo nem se fala, né? Isso é cigarro, é o vape, é tudo. Tudo. Aí a gente tem alcoolismo, que também entra. Excesso de cafeína, que uma vez a gente já discutiu sobre isso. O que é considerado excesso, doutora?
Você sabe que cada pessoa tem uma metabolização. Tá. Mas a gente vê pessoas que não alimentam e passam o dia inteiro à base de cafezinho com açúcar. Com açúcar. Que é para inflamar mais ainda. Mais ainda. Quando a gente fala excesso, é aquela pessoa que toma o dia inteiro. Se ela tomar um de manhã, no máximo o último depois do almoço, vamos pensar em 3 xícaras. Somado a um estilo de vida adequado com a alimentação correta. Não tem problema nenhum. Tá. Começa entendi. a passar muito disso, aí afeta o sono, que afeta o resto, e aí essa história é uma bola de neve. Tá certo. Estresse sempre presente, né? E nesse aqui, eu acho que todo mundo acaba dizendo, quem não tem estresse. Solidão, achei tão interessante esses 2 últimos, solidão e reclamação. Porque, sim, isso literalmente é um hábito, né? A reclamação. A solidão, ela acaba muitas vezes, a gente entende que tem pessoas que não têm opção, mas tem pessoas que elas vão se escondendo, ficando cada vez mais solitárias. Pessoas que moram sozinhas, a gente está falando de quem perde parente, cônjuge, opta às vezes por trabalhar longe numa cidade. Isso aumenta o risco de diversas doenças cardiovasculares, doenças mentais. Sério? Doenças do cérebro, tendência para demências. Nossa. Então, a gente precisa de conviver, a gente precisa um do outro. Isso é quimicamente comprovado. Tá certo. Então, olha, muito cuidado com essa situação. E até a própria reclamação, né? E reclamação é hábito. A pessoa que reclama, não ela, mas quem convive junto também. Não só quem reclama, mas quem convive com alguém que reclama muito. Isso já foi comprovado. Essa inflamação, tendência para demência. E isso é um hábito. Porque, como diria Cortella, né? Proibido reclamar, é proibido resmungar. Ou você entende que isso é um problema e resolve, ou você entende que não tem solução e foca em outra coisa. E esquece, porque não vai adiantar nada ficar reclamando, né? Exatamente. Doutora? E olha, isso pode trazer uma vida inflamatória, um corpo inflamado. É isso. Doutora, a gente vai fechar com as nossas suplementações, porque todas elas, hoje isso é uma realidade, podem ajudar. Então, além, claro, de tomar cuidado com toda essa lista que você colocou, que entra no comportamento, tem também o hábito. Você viu que tem mais 2 caixinhas. Ai, tá aqui na frente, eu não tinha visto não. Tem, e essa aqui, também é muito importante. Boa, doutora. A fadiga que não passa. Ixi, isso daqui é passa. quase queixa unânime, né? E o estresse fora de controle, literalmente aquilo que o pessoal não faz, a gestão do estresse. O estresse muitas vezes é inevitável, mas a gestão dele está nas nossas mãos. Não tem outro jeito, certo? Certo. Separamos aqui um pouco das suplementações que você então trouxe, que são aquelas mais importantes para cuidar desse estilo de vida. Se nós pensarmos, né, ômega 3, quanto que já não falamos aqui, né, da importância, o quanto que hoje a nossa alimentação é muito mais inflamatória porque é muito rica em ômega 6, carnes no geral, né, quando a gente fala peixe, quando a gente fala linhaça, a chia, a gente está falando de ômega 3, mas quem que come isso todo dia? Pois é. Não é verdade? Não dá. Astaxantina, que é um antioxidante, que também faz muita diferença para os olhos, para o cérebro, para a nossa saúde, a pele. Tá. Importantíssimo anti-inflamatório. A curcumina, que a gente já sabe que é derivada do açafrão, que também tem ação analgésica. E quando a gente fala desses suplementos, a gente está falando de melhoras de dor e melhoras da inflamação que ainda a gente não percebeu, tá? Ah, que legal. Tá. Porque não deu ainda, não chegou ali num sintoma ainda, né? Mas uma hora chega, como você comentou. Com certeza. N-acetilcisteína, que todo mundo acha que é só um fluidificante, e na verdade a gente entende que ele é um suplemento que ajuda muito nessa parte também cerebral. Hepática, né? Porque o fígado e cérebro também estão muito ali interligados, né? Vitaminas antioxidantes, complexo B, vitamina C, o zinco, resveratrol, que a gente pensa, né? Só o vinho, não, ele está presente principalmente dentro da casca da semente. Então, legal. Comer a uva com a casca, mastigar e mastigar algumas sementinhas, senão ela passa intacto. E não é muito. E também em cápsula. Pode ser uma cápsula indicação. também é fantástico. Coenzima Q10, que é um energizante também celular. Já que a gente falou de fadiga, nós estamos falando de tantas outras coisas, a gente tem até uma listinha aqui. Ah, doutora, é verdade. A Lê deixou a listinha pra gente, ó, Glaucia, porque tá tão pequenininho. Né, que a gente pensa o seguinte, enzimas também têm efeitos anti-inflamatórios. A bromelina, que é do abacaxi, a papaina, que é do papaya. A gente também pode incluir nessas, que não está aqui, a betaína.
A vitamina E, que é um antioxidante cerebral potente, já que nós falamos de demência, já que nós falamos de memória. O gengibre. Achei tão legal do gengibre. E gengibre é, assim, do ponto de vista não só antioxidante, anti-inflamatório, mas ele melhora até a parte circulatória. Não é à toa que ele lembra um gânglio linfático. Ai, Você nossa, pega um gengibre, ele tem E anatomia. só o chazinho, enfim, colocar em receita já é suficiente? Ah, já. Porque também é um tempero, né? A gente tem que entender que não é uma quantidade, ele é um condimento, né? Tá certo. E por fim, a gente tem o MSM e a quercetina, tá? Que são potentes anti-inflamatórios, que podem ser utilizados na forma de suplemento e na forma de alimento também, sim, né? Sim. Os alimentos como alho, brócolis, eles são ricos também nesses nutrientes como enxofre. Olha, e tudo isso hoje é acessível. A suplementação é uma realidade, né, doutora? Claro que a gente sabe que tem alguns ativos que são diferentes, que tem ali uma outra questão, mas aqui, desses que você trouxe, eu acho que as pessoas conhecem pouco e eles podem ser melhor utilizados. Imagina o gengibre, ter ali o gengibre todo dia em casa, colocar, fazer o chazinho, isso é simples, né? Então, agradeço a doutora mais uma vez, que sempre bomba lá nas redes sociais, tem as perguntinhas, a doutora sempre responde. O mais importante é a gente entender que vai além da balança. Olha quantas caixinhas aqui que podem estar levando menos qualidade de vida para você. @doutora Liliane por extenso, @doutora, escreva doutora Liliane, você encontra o trabalho dela e vai lá para conferir também que agora ela é Miss, tá? Ai, meu Deus. Maravilhosa. Obrigada, viu?